Igreja Batista de Calumbi, Escola Batista Ministerial. Com o professor Alex César. Não deixem de vir à Escola Ministerial Batista, sob orientação do pastor José Erivon. Amém? Só para nós mesmos. Então vamos começar. No início da música, né, quando eu cheguei aqui, o senhor já estava? Não. Ele veio comigo. Não estava. Porque se ele estava, é porque ele não estava, né? Mas é porque ele já estava. É por causa do poeta, né? O cantor disse quando cheguei aqui, o senhor já estava. Ele está em tudo quanto é canto. Amém? Então, depois de 3 meses, conseguimos ter, neste ano, a primeira aula, deste ano, que é a continuação do ano passado, a gente conseguiu ir vencendo, chegamos no Gênesis 4:17. Andamos bastante, né? Em um ano. De grão em grão, a galinha enche o papo, né? É porque a gente tem um problema que tem terça, só tem reunião terça sim, terça não, né? Então, é 2 vezes por mês só, então fica. Aí a gente demora um pouco mais, eu estou lá, boa noite, meus irmãos, sentam aí. Então vamos orar. Manusa, Diário, ora para a gente, iniciando o programa do Senhor esse estudo. Glória a Deus, que é teu Pai, agradecemos, Senhor, por mais um dia que passou, Deus, e agradecemos por estar na tua presença, Pai, que possa estar dando sabedoria e entendimento da tua palavra, Senhor, para que possamos ter mais um dia, Deus. Abençoa, Senhor, cada palavra, cada versículo, cada leitura seja feita aqui, Senhor. Inspira o irmão Alex, que ele possa, Senhor, falar, vamos terminar essa compreender. Assim que ora em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos continuar na nossa caminhada. Eu vou usar algumas versões aqui. São 4 versões aqui. Mas vou usar 2, que é a NVT e a NAA, que é a versão padrão que vai passar a ser dado o estudo pelo pastor, vai ser a versão João Ferreira de Almeida NAA, que é nova versão atualizada, ampliada e atualizada, que é essa versão aqui, nova. Como é que está aí no nome? Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada, NAA, Nova Almeida atualizada. Quem estiver assistindo aí, que vai assistir depois, no futuro, for comprar uma Bíblia, atualize a Bíblia para NAA, que é nova versão, Nova Almeida atualizada, nova, N de nova, A de Almeida, que foi o primeiro tradutor, João Ferreira de Almeida, e atualizada. Então, quem for comprar a Bíblia já compra nessa versão, que vai ser a versão que vai ser dada na pregação. Tá bom? Então, dessa feita, antes disso, a gente tinha visto aí o problema de Caim e Abel. Os dois entraram em conflito, o bem e o mal entrou em conflito, e quem venceu foi o mal. Entre aspas. Tá? Quem prevaleceu foi o mal. Então Abel, um tipo de Cristo que morre no estado santo, porque ele obedeceu a Deus e ele entendeu o chamado de Deus. Ele entendeu o que Deus disse aos seus pais, como era para ser feito a propiciação pelo pecado dele e pela vida dele. Ele fez correto, que era sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o problema de Caim a gente já entendeu. A oferta de Caim faltou sangue. E eu levei os irmãos da última vez, assim que o outro vídeo anterior desse, até Levítico, porque quem escreve Gênesis é Moisés, e a intenção de escrever o Gênesis
para a nação de Israel que saiu da terra do Egito, debaixo de uma escravidão e debaixo da rede de falsas religiões e de falsos deuses. Então Moisés está instruindo, porque Deus revelou para Moisés, desde a criação do mundo, criação da natureza, criação do homem, e o relato dos históricos até eles estarem no Egito. Então Moisés descreve corretamente o longo da história humana da forma correta que Deus autenticou em Jesus, autenticou e disse que foi assim mesmo, como está escrito na Torá, que no judaico é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus autenticou e confirmou. É isso mesmo, o que Moisés escreveu está correto, está certo. E ele fala de mim. Então, com isso nós cremos que aqui é o relato exato de como aconteceu as coisas após a criação e os primeiros seres humanos. Tá? Então, assim, Moisés colocou o relato da oferta de Caim e da oferta de Abel, porque o princípio que guia, o princípio que determina a oferta para Israel, como Israel deveria ofertar a Deus, partiu da oferta de Caim e Abel. Então, é uma revelação progressiva. Deus foi revelando aos pouquinhos. A gente tem um relato de, após o dilúvio, Noé faz sacrifício a Deus com animais limpos. Depois aparece Jó, que faz sacrifício com animais limpos ao Senhor, e ele é aceito. E depois aparece Abraão, Isaac e Jacó, que também faz sacrifício com animais do Senhor e é aceito. Então quer dizer, o sacrifício de um inocente no lugar do culpado, que lhe garante o perdão da sua condenação eterna, por todos nascerem debaixo do pecado, todos nascerem pecadores. Então, Abel entendeu isso, ele compreendeu e fez corretamente. E Moisés recebeu o relato exatamente como foi, e esse foi o padrão, foi o que orientou o livro de Levítico na questão dos sacrifícios, dos ablusões, porque havia sacrifício de libações de animais e de ofertas sólidas, que as primícias do campo, os primeiros frutos, os primeiros frutos da uva, que é da vinha, do trigo, de tudo que eles plantavam, de tudo que a terra produzia, tinha que ter uma oferta ao Senhor. E de todos os animais que produzia, aí há uma diferenciação que vou poder falar agora, não é você vai ver. Animais considerados limpos pelo Senhor, o primeiro da cria, do ventre, da fêmea, todo o primeiro cria da fêmea era do Senhor, era dedicado ao Senhor. Então Deus começa a fazer uma revelação através de Abel, que ele fez um holocausto simples, provavelmente um monte de... A gente vê no povo de Israel que tinha 2 tipos de monte que podia ser feito, ou um monte de terra ou um monte de pedra, mas geralmente era um monte de pedra sem ser lavrado, um monte feito ali de pedra. Então Deus foi progressivamente revelando, tá bom? Então nosso último encontro, fazendo um panorama aí do que eu disse, foi isso. Agora nós vamos ver os descendentes de Caim, e é a partir daqui que vai surgir uma raça diferente dos descendentes de Adão, porque Adão vai ter os filhos e filhos. Então Gênesis capítulo 4, Gênesis 4 a partir do 17, o texto da Bíblia é NAA, Nova Almeida aí atualizada. E Caim teve relações com sua mulher e ela ficou grávida, deu à luz a Enoque.
Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Sobe. 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai de todos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Maria 22, né? Jubal eu já vi. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro, a irmã de Tubal-Caim foi Namá. Lá em casa todo mundo sabe quem é Namá, né? Namá foi a primeira esposa de... Namá foi a primeira esposa dele. Namá foi a primeira esposa de Salomão, que foi mãe de Roboão, o 3º rei, quer dizer, o 4º rei de Israel. Saul foi o primeiro, Davi segundo, Salomão o 3º, Roboão o 4º rei. Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu te digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que passa a dizer. Matei o homem porque ele me feriu, e o jovem porque ele me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. 25. Não, vamos parar aqui. Volta lá no começo do descendente de Caim. Vamos entender aqui um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre Caim, né? Caim e esse contexto de Caim, ele é o único contexto existente. Tá? Não há outro contexto existente que fala sobre a raça de Caim. No versículo 5 e 6 vai falar da mistura dos descendentes de Caim com os filhos dos homens. Os filhos dos homens e os filhos de Deus. E aí a gente vai ter eu vou ter que dar 2 posições aí teológicas em relação a quem são os filhos dos homens, provavelmente os filhos de Caim, e os filhos de Deus, provavelmente os filhos de Adão, a partir de 7. Começou a invocar o nome do Senhor. Tá? Também há uma controvérsia que pode ser outra coisa. Tá? Que alguns poderosos que surgem de dentro da união da raça de Caim com a raça de Sete se tornaram reis poderosos, e esses poderosos tinham o título de filhos de Deus. Por quê? Porque eles se firmaram em tronos pelo poder e pela tirania, se passando pelo Filho de Deus. Provavelmente uma ideia tirada do Gênesis 3,15, que é que haveria de vir um descendente, filho da mulher, que pisaria sobre a cabeça da serpente. Então sempre houve uma expectativa de que alguém viria para destruir o mal causado pela serpente do mundo, o pecado, a morte. Então, talvez uma ideia de que esses reis poderosos se autoproclamavam filhos de Deus, se passando por filho de Deus, e aí enganando aquele mundo antigo e conduziu eles a uma idolatria, feitiçaria e tudo de coisas erradas. Por quê? Porque se eles eram deuses, então tinham que prestar culto a eles. Então eles inventaram a sua própria religião, da sua cabeça.
Sabe por que essa ideia é boa? E ela é pouco vista, e talvez seja a primeira vez que alguém fala? É porque quando nós vamos estudar o livro de Gênesis e Apocalipse, o falso Cristo que vai se levantar como sendo o Filho de Deus, ele vai se dizer, não só o Filho, porque é o falso Cristo, porque o que é falso tem que imitar o que é o verdadeiro, né? Então o falso Cristo vai querer se passar pelo Filho de Deus, o Messias, o prometido, vai querer se passar pelo descendente da mulher. Ele vai querer se passar, ele vai querer se proclamar como Filho de Deus e o herdeiro. E daí ele vai se levantar como falso Cristo e ele vai fazer vai haver milagres falsos, porque o falso profeta e a besta vai produzir falsos milagres para autenticar ele como sendo o Cristo, o Filho de Deus, só que é falso. Entendeu? Então, existe uma ideia de que os filhos de Deus, que a gente vai ver mais para frente, eu já estou adiantando mais, os filhos de Deus talvez sejam esses poderosos reis filósofos, dentro de algumas filosofias aí que se dizem, né, algumas filosofias gregas, não é a filosofia grega que tem os gregos pó de novo, tá? Algum desses conceitos de governo estilo de governo pré-diluviano, que foi através de Nimrod, Nimrod vai ser o primeiro homem depois do dilúvio que se revolta contra Deus e quer estabelecer na terra de novo um mundo como era no mundo pré-diluviano, para se vingar de Deus por ter destruído o mundo em um dilúvio. Então, por isso, um dos motivos, talvez, dele fazer a Torre de Babel, era no sentido de se, caso Deus quisesse destruir a terra em dilúvio, por causa da rebeldia deles contra Deus, eles estariam seguros em uma grande cidade, com uma torre bem alta no alto monte, se rebelando contra Deus. Tá? Mas vamos voltar aqui, né? Eu fiz essa digressão, né? Que é sair fora do nosso texto, mas vamos voltar para o nosso texto aqui. Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim teve relações com sua mulher. Quem é a mulher de Caim? Com quem Caim casou? Com quem, irmã Lusa? Luzinete, né? Com quem Caim casou? A senhora esqueceu? Mas quem tinha dito para a senhora com quem ele tinha casado? A irmã nunca ouviu, né? Não. Nunca ouviu assim? Né? É isso mesmo, irmão. Quando a gente não tem escola dominical. Difícil detalhe de escuta, não tem mulher na internet. Exatamente. Então, algumas suposições. O tempo de vida média deles era 969 anos. Matusalém foi o que mais viveu, 969 anos. Então, há um espaço de tempo aqui que a gente não sabe quantos anos ele passou depois que ele pecou. E Adão teve relações com Eva e teve outros filhos e filhas. Então, nasceu irmãs. Então, provavelmente, Caim casou com ou uma irmã ou uma sobrinha. Isso é certo. E não tinha o menor problema. Porque a proibição de casar parente com parente, ela só vai surgir em Israel, da formação do Estado de Israel. Quando Deus dá a lei para Israel no deserto, no pé do Monte Sinai, é que vai ser proibido o casamento de parentesco. Tá? Por quê? Porque o clima mudou, o ambiente mudou, o corpo humano mudou e
O nosso genoma, o nosso código genético, ao longo do tempo, foi se distanciando. E que Deus criou tudo perfeito e pronto e acabado. Não há necessidade de colocar nem tirar. Só que como o homem pecou e ele entrou no estado de pecado, Deus teve que colocar o homem num ambiente onde o próprio ambiente vai trabalhar para quê? Tudo aquilo que estava em ordem vai entrar em desordem, vai entrar em confusão. Existe uma lei, né, que foi percebida depois pela ciência, a lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia. Tudo que foi no início potencializado com uma carga de energia, com o longo do tempo, ela tende a se dissipar, ela tende a perder aquela quantidade de energia. E no código genético do ser humano, é a mesma coisa. Com o passar da multiplicação, porque lembrando que quando a célula se divide, ela divide também o DNA, que é a nossa informação. E isso vai dividir de geração em geração. Aí, por causa do pecado, o homem ele tem que morrer. Então, Deus coloca uma maldição na morte, que é a lei da entropia, que tudo aquilo que está organizado e perfeito, ao passar do tempo, tende a se desorganizar e a se deteriorar ao máximo. Porque o homem desejou o conhecimento mal. E obter o conhecimento mal é em todo aspecto da sua vida. O homem é corpo, alma e espírito, e vive num ambiente que foi feito pronto, acabado e perfeito. Certo? Quando Deus expulsa ele de fora do jardim do Éden, Deus diz: maldita é a terra por sua causa. Então o ambiente sofreu uma maldição, onde passou a ter micróbio, passou a ter ervas daninhas, passou a ser um ambiente hostil ao homem para ele sofrer, porque ele tem que obter o conhecimento do mal. E no seu próprio corpo, agora ele vai provar da morte. Só que para ele provar da morte, o seu corpo tem que entrar em entropia. A irmã postou foto da irmã mais nova com o Léo, né? O Léozinho, não gostou? É seu filho que está naquela foto, Léo? A irmã era novinha, né? Não tinha rugazinha, não tinha nada, bonitinha, já não é mais. Eu era o garotão do bom, né? Ali, ó. Rosa, quando me via chegar, os olhos dela brilhavam. Né? Julinha aí, Joãozinho, olha que rapaz bonito, papai, olha. Qual pai que não tem um camarada desse como gêmeo, né? Acaba muito dele. Mas isso é apenas durante o tempo, por quê? Porque estamos debaixo da morte, tem que morrer, é isso mesmo, tem que morrer. Então, há toda essa maldição que envolve o homem. Então, já na época de Israel, por que Deus proíbe o casamento consanguíneo? É porque como a população tornou a se multiplicar a partir de 4 pessoas, a partir de 8 na verdade, né? A partir de Noé, sua esposa, Sem e sua esposa, Jafé e sua esposa, e Cã e sua esposa. Então o ser humano foi se multiplicando. O que acontece nessa multiplicação é que o DNA agora, ele passou, como ele foi dando a volta nas raças, e ficou muito preso nas famílias, em grupos, principalmente depois da dispersão da Torre de Babel, que cada família se juntou e formou um clã e ficaram presos naquela família. Então aquela família ficou rotacionando entre si o mesmo DNA. E aí é perigoso, por quê? Porque o consanguíneo, o DNA de um, pode ser o mesmo DNA do outro. Entendeu? Então, o DNA do marido, ele não pode ser irmão, ele não pode ser irmão da sua esposa, porque o DNA dele
como fazer a orelha dele, o olho dele, a perna dele, o cérebro dele. Se a mulher dele for irmã ou uma prima muito próxima do primeiro grau, e dá o azar de que a mesma informação de como fazer sua orelha, de qualquer parte do seu corpo, e aí o pior é o cérebro, né? Porque daí, se o cérebro tem um defeito, é um doido que vai nascer. Por isso, muita gente aí com síndrome de Down e a ciência se nega a falar, se nega a pesquisar e se nega a dizer o porquê tanto, né? Pessoas com deficiência. Porque não fazem exame sanguíneo, não se preparam para o casamento, casa de qualquer jeito e acaba casando com alguém consanguíneo que tem a mesma informação que a dele de como fazer as partes do corpo dele, e a natureza é assim. Se quando fecundou o óvulo da mulher e os dois DNA se uniu, se existe uma outra informação igual de como fazer a mesma coisa, é a mesma informação, a natureza que Deus criou, ele descarta o que é duplo, o que veio em duplicidade é eliminado porque ele não precisa, né, da mesma informação para fazer a mesma coisa, né? Então ele elimina. Então muita gente que nasce faltando todo quanto é tipo de parte do corpo corre o risco de nascer por causa de ser consanguíneo. Então isso é muito perigoso. Não se recomenda casar primo de primeiro grau com primo de primeiro grau. Segundo grau, a partir do segundo grau é bom ir no médico fazer o exame consanguíneo para ver se a mesma informação genética não está nos dois. Então, aqui em Caim não tem esse problema. Até Deus dar a lei para Israel, não parecia ter, mas através da arqueologia, com descobertas, com escritos, buscando histórico da arqueologia, escavando reinos que já não existem e buscando conhecimento histórico, a historiografia, se descobre que muitos reis monarcas nasceram com problema. Até tem o caso o Egito tinha o costume de casar irmão com irmão para que o trono do Egito não fosse passado a uma outra família que não era dele. E aí já nasceu Faraó com problema mental, com problema de face, defeituoso, porque irmão casando com irmão, não pode. Então provavelmente aí Caim casa com a sua irmã e não há problema. Por quê? Porque o código genético aqui ele está potencializado com a carga máxima de como fazer até o último homem que vai nascer lá no final do milênio. Deus, quando fez o homem, ele já colocou na codificação genética do homem como vai nascer o último homem. Então eles tinham uma carga máxima, então não tinha problema. Se Caim casasse com a sua irmã, não corria o risco de consanguir, ter a mesma codificação genética deles. Não corria esse risco, entendeu? Porque a opção era de milhões e bilhões de possibilidades. Então não tinha problema. Conforme vai se distanciando e vai perdendo o código genético, o DNA do ser humano, o próprio sistema, por si próprio, ele vai perdendo a capacidade de manter a energia, de manter toda aquela informação máxima guardada, ele vai perdendo essa capacidade. Então por isso a idade vai diminuindo, a idade diminui, a gente vai ver isso depois na genealogia, a idade vai diminuindo e a proibição de casar parentes mais próximos para não correr o risco aí de pobre. Caim teve relação sexual, engravidou e deu à luz a Enoque. Esse Enoque aqui é o Enoque, filho de Caim. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque.
o nome de seu filho. Caim constrói uma cidade. Deus deu a ordem para Adão para construir cidade, para se agrupar em cidades. O que vocês acham? Qual foi a ordem de Deus dada a Adão? Multiplique-se e povoe a terra, para sair povoado, não é para fazer cidade e se agrupar. Mas ele constrói uma cidade. E isso é bem útil, né? Porque Caim, vagabundo, no original é vagabundo, errante, a terra não lhe daria a sua força, ele não conseguia produzir o seu próprio sustento, da sua família, da sua casa, a partir de si mesmo. Então, provavelmente, qual foi a bela ideia que ele teve? Eu tenho que viver às custas dos outros, né? Irmã, quem será que vive às custas dos outros? Irmã, quem será, hein? Eu estou falando de uma pessoa específica, tá? Não, tá? Não, tá mesmo. É todo um governo, é toda uma estrutura, tá? Começando desde o vereador até o presidente, toda a estrutura governamental, ela é criada para isso mesmo. A ideia de governo, de pessoa ser governada, e daí apareceu a tirania, por quê? Porque as pessoas são pecadoras, elas se rebelam, elas não vão aceitar de bom grado alguém, um vagabundo, governando elas e tomando, né, a produção delas para ele. É complicado, né? É complicado. O brasileiro trabalha, né, de manhã até de tarde, aí alguns meses do nosso salário vai lá para aquele lugarzinho lá que ninguém trabalhou, ninguém deu um prego na barra de sabão, né, para produzir riqueza, né? Então, a ideia de cidade é essa, de Caim é esse, né? Já que eu não estou falando que é isso, tá, pessoal? Aqui eu estou sugerindo que a ideia da cidade de Caim era sobreviver às custas dos outros, né? Para mim, né, ao meu ver, é aqui que nasce o socialismo, é aqui que nasce a ideia socialista marxista, tá? De fingindo proteger e guardar e ajudar e dizer que vai ajudar todo mundo a ser igual, eles provavelmente se tornaram tiranos. É tão fato que eles se tornaram tiranos que tem aí dentro das escavações arqueológicas, se descobre sim reis, filósofos, grandes reis, talvez os filhos de Deus, chamados filhos de Deus, reis filósofos que eram tiranos dessa época, da época pré-diluviana, tá? E eles comandavam com mão de ferro esses povos do qual eles dominavam, a partir dessa bela ideia de Caim de construir cidade ao seu filho. Aí, depois de Enoque, aí de Enoque nasceu Irade. Irade gerou Neujael. Neujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. Só 19. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. O primeiro bígamo, o primeiro a praticar bigamia da raça humana foi Lameque. Tomou duas esposas. Tá? Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai do que habitam em tendas e possuem gado. A agricultura, aqui nasceu a agricultura. É aqui que nasce a agricultura e a agropecuária. Nessa norte, tinha Abel lá, né? Mas é a partir daqui que populariza no mundo pré-diluviano. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa,
sobe. Todos que tocam harpa e flauta. O que é harpa? Não é instrumento de corda? E flauta não é instrumento de sopro? Alguém aqui tentou fazer? Alguém aqui que nasceu e viveu e nunca tocou nada, não tem a menor ideia do que tocou, não tem a menor ideia do que é instrumento. Alguém aqui tentou fazer uma harpa ou uma flauta? Alguém aqui tentou? Isso aqui é invenção. Isso não existia. Ele não copiou de fulano, que copiou de ciclano. Então por aqui nós imaginamos, por aqui nós conseguimos perceber a inteligência, a intelectualidade desse povo. Esse povo não era, irmãos, aquele povo que vivia numa caverna, que tinha uma faca rudimentar, que era feita de pedra, um bicho bruto que pegava sua mulher pelo cabelo e saía arrastando que nem vemos. Não é nada disso não. É gente altamente inteligente e capaz. Deus não fez um bando de bocoió, de jumento, não, e jogou no pasto. Ele fez gente inteligente. Que imagina você, para fazer a harpa, você tem que fazer a corda da harpa. Como é que ele fazia a corda da harpa? Do que? Eu até hoje não sei do que era feita a corda da harpa. E existe harpa aí, eu não sei quando, desde lá existe harpa de tocar. E ele fez, e tocou e cantou. E não só isso, ele fez flauta. Alguém aqui já tentou fazer uma flauta? Vocês sabem como fazer uma flauta? Para você fazer uma flauta, você tem que ter conhecimento de física, matemática aplicada. Você tem que saber o que você vai pegar. Você tem que saber o tamanho do cano exato. Você tem que saber a distância do primeiro, segundo, terceiro, quarto furo. Quantos furos tiver, você tem que ter a exatidão da onde você vai pôr o furo. Isso é física altamente sofisticada. Não era gente burro, não. Porque ele tinha que pôr por aqui no lugar certo. Porque se ele pôr mais para baixo, mais para cima, o som não sai. Porque o som da nota, o som da próxima nota depende do furo que você deixou aberto e que você deixou tampado. Então como é que esse povo era burro? Como é que a historiografia do mundo evolucionista disse, esses homens não eram pessoas inteligentes. Legal, vai, entendeu? Eram homens inteligentes, homens capazes de criar e fazer, inventores, criadores de instrumentos, de tocar, de corda e de toque. Não eram burros, não. Zilá, por sua vez, deu a luz a Tubal Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A corda baiana. Olha só, Zilá deu a luz a Tubal Caim, artífice de todo instrumento de cortante, faca, tudo que corta, espada, de bronze, bronze. Alguém aqui sabe fazer bronze? Sabe como é que extrai bronze? Alguém aqui sabe extrair bronze? Ir lá no chão duro tirar o bronze? O bronze de ferro. Alguém sabe aqui como é feito o ferro? Ferro? Ferro é uma liga. Você não acha ferro solto na terra. Você acha manganês, que é um ferro que, se você usar ele como bruto da terra, não serve para nada. Ferro é uma liga, é uma mistura, você tem que misturar, você tem que fazer mistura para dar um ferro com qualidade, porque instrumento importante, que se você não souber fazer um bom preparo do ferro para ele ser instrumento importante, toda vez que você corta qualquer coisa, ele já perdeu a fiação, então não serve. Mas não, foi descoberto aí escada
com um material que até hoje ninguém sabe de onde é que tirou esse material. E a espada até hoje, do jeito que ela foi feita, até hoje ela corta do mesmo jeito. Ela não perdeu o seu fio. Você joga uma folha e passa, ela corta a folha no ar, solto. E ninguém sabe do material que foi feito. É o material que eles tinham no mundo pré-diluviano. Era altamente inteligente. Então qual é o problema de fazer a arca? A questão é que nós fomos ensinados de uma forma errada, a entender esse mundo de uma forma errada, achando que Deus criou um monte de burro e jogou lá no pasto para comer capim, quando não é. São pessoas altamente inteligentes, capazes de criar e fazer coisas, de criar um mundo que não existia nada, e eles estão criando. Eles estão criando música, eles estão criando, aqui também, depois, há muitos achados na arqueologia, de anfiteatros. Aí esses anfiteatros, que foi descoberto pela arqueologia, a historiografia de hoje diz que esses anfiteatros, eles eram dos povos ou romanos ou gregos, e que isso não é uma invenção do tempo do mundo pré-diluviano, que é uma invenção mais recente. Não é invenção mais recente. Todo esse tipo de cultura já existia. As escavações arqueológicas escavaram e descobriram os teatros. Lógico, descobriram na região onde o povo hoje mora, e por isso eles dizem que foram eles que fizeram isso. Só que quando vai datar, fazer a datação dos elementos que é encontrado lá, a matéria que é encontrada lá, dá um histórico de marcação de 3.000 a 4.000 anos atrás. Então, quer dizer, no mundo pré-diluviano já existia tudo isso: música, teatro, uma cultura que se desenvolveu e cresceu. A irmã de Tubacaí foi na mar. Sobe aqui, 23. Que hora que é? 4. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouça o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu. Tome. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Amém? Fica lá com Lameque ainda. 70 vezes 7. Pergunta: Caim, quando matou Abel, ele cometeu um crime contra a lei? Ele se tornou ele pecou? Ele transgrediu a lei? Qual lei? Então se não existe lei, se eu fizer aquilo que não existe lei, é crime? Sim. Por isso que é mais diácono, né? Não é legal, né? Exatamente. Não é crime. Não foi crime. Porque não havia uma lei regulamentando. Pode, não pode. Lógico, na consciência do homem, dentro de si, por homem ter sido feito conforme a imagem e semelhança de Deus, um semelhante não pode matar o seu outro semelhante.
Isso era até na natureza. Animal não matava animal. Isso é uma consequência que vem depois. Uma imposição que Deus colocou depois. O animal não agredia o outro animal para matar com violência, para comer, para se alimentar. Isso não existia. Isso vai passar a existir depois do dilúvio. Tá? Os animais comiam a erva do campo. O boi, o leão, o primeiro tipo de animais lá, né? O primeiro que nasceu. Então Lameque não, como é que é o nome do carro aqui? Lameque, né? Lameque se torna o primeiro assassino. O primeiro a cometer um assassinato com 2 pessoas. Aí ele mata 2 jovens. Mata um homem e mata um jovem. Mas não tem lei. Não tem lei. Qual é a lei? Para punir ele. Vai tirar da onde essa lei? Só que ele tem medo. Apesar de não haver uma lei, ele tem medo de alguém que se vingue dele. Apesar de não existir a lei, mas existe a consciência. Alguém se doer na consciência e lá e vingar, né? A morte do parente. Não é verdade? Então, em tese não há uma lei, mas há a vingança. Alguém pode se vingar. Alguém que um parente que não gostou dessas 2 pessoas, que não achou correto, não achou certo, na sua consciência achou errado, podia ir lá e se vingar. Aí, como a ideia aqui parece que a descrição da genealogia de Caim é colocando os filhos mais velhos, colocando os descendentes de Caim aqui como aqueles que dominavam nesse tempo, então ele era a autoridade. Então qual foi a decisão dele? É que se alguém se vingasse de Caim pela morte de Abel, quem se vingasse de Abel, essa pessoa teria que ser morta da família dela 7 pessoas. 7 vezes seria vingado quem matasse Caim. Porque Deus preservou Caim para que ninguém tocasse. Lameque, por sua vez, por matar 2 pessoas, agora ele lança a sua lei. Não é a lei de Deus, é a sua lei, é o seu governo. Quem tentar contra Lameque será vingado 70 vezes 7. Então, 70 pessoas da família teriam que morrer para que fosse vingada a morte de Lameque. Agora, no mundo sem lei, Lameque veio e propõe isso. Certo? A família dele. Havendo multiplicação na terra, você acha que os outros iam ficar para trás disso aqui? Será que alguém ia ficar para trás? Será que é só Lameque que impôs a sua lei? É dessa raiz que vai surgir a maldade e a perversidade no mundo pré-diluviano. Sabe por quê? Porque isso virou um padrão de lei. Agora imagine outras pessoas também falando a mesma coisa. E alguém ia lá e matava o parente de Lameque. Alguém matando o parente de Lameque. E daí ia começar uma guerra entre várias pessoas. Por quê? Porque quem é que vai fazer valer a lei de Lameque? Quem é que vai garantir a lei? Quem é que garante a lei? Apesar de não haver lei, mas cada um tinha o seu corrente. É isso que Lameque está fazendo. É isso que foi construído no mundo pré-diluviano.
Cada um tem o seu porrete, cada um faz a sua lei. Tá? Cada um faz a sua lei. Então, eu não posso me vingar. Tudo bem, eu não posso me vingar. Aí as pessoas assim, nós não estamos matando por vingança. Nós estamos matando porque nós queremos. Assim como Caim matou querendo seu irmão, e não havia uma lei para punir, vamos matar também não porque vamos nos vingar de Caim ou vingar de Lameque. Vamos ter que matar. E aí, essa ideia, ela cresceu e se propagou de tal forma, que aí que vai ver no capítulo 5 que Deus teve que dar cabo da raça humana, porque já tinha se descambado, perdeu o controle. O ser humano matava o outro como se fosse um animal. Não tinha a menor diferença. E matava para rituais, para tudo era motivo de matar e derramar sangue. Porque não havia uma lei. A primeira lei, que é a lei de Deus, que vai estipular a lei de Italião, que é o quê? O homem que matar o homem, pela mão do homem deve tomar vingança. E a vingança é imediata, não há perdão. Não vai haver mais essa história de se alguém matar Caim ou matar Lameque, a tua família será vingada. Pós-dilúvio, Deus vai mudar isso aí, vai acabar. Porque o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. O homem que matar o homem, pela mão de um outro homem, ele deve ser morto de imediato, para cessar esse negócio de morte por qualquer motivo, por qualquer coisa. Tá? Então, 70 vezes 7. Alguém aqui lembra quando Pedro faz a pergunta a Jesus? Alguém lembra aqui? Senhor, se o irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E faria menção à vingança a Caim. Caim foi tomado perdão 7 vezes. Aí Jesus disse não. Agora, Jesus contrapondo, olha só, Jesus contrapondo Lameque, que fez a seguinte frase, né? Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Aí, irmão, Jesus vem e diz assim para Pedro: não digo, Pedro, até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha só o que Jesus fez. Não digo que você deve perdoar o seu irmão apenas 7 vezes, como era tomada a vingança de Caim. Agora eu digo que é diferente até de Lameque. Se de Lameque era 70 vezes 7 a vingança, quem matasse Lameque, agora eu digo que você deve perdoar o pecado do teu irmão 70 vezes 7. Olha só que mudança drástica, né? Do conceito, do amor, da misericórdia. Como que o governo de Cristo, como que Cristo é justo em seu governo, como ele traz a justiça. Um governo de amor, não é um governo para destruir e matar. Porque quando ele estava morrendo na cruz, ele não fez, ele não fez a fala de Lameque, né? Jesus não disse, né? Olha, os romanos e o meu povo estão me matando, né? Que 1000 vezes seja vingado o meu sangue. Não, Jesus fez o contrário. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, o que estão fazendo. Sobe aqui. Thank you. Que hora que é? 8h15. Adão, Gênesis capítulo 4:25. Adão acordou até relações com sua mulher, e ela deu à luz a quem? A luz a um filho,
a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus lhe concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete lhe nasceram também um filho, ao qual pôs o nome dele de Enos. Está vendo, irmão? Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então, nos tempos de Enos, é que começaram a invocar o nome de Deus. Está vendo? Começou a se invocar o Senhor. Está vendo? Então, Sete nasceu no lugar de Abel, que Eva achava, deslumbrava que talvez Abel era aquele que ia destruir a serpente, mas não foi. Aí Deus deu Sete no lugar de Eva. Vocês sabiam que no Egito Antigo, de 3.000 anos atrás, antes do dilúvio, existe uma teoria de que os descendentes de Cã que colonizaram o Egito e começaram a escavar e tirar as pirâmides que estavam debaixo da areia. Isso é fato porque a arqueologia fez isso depois. Então, o Egito das 3 pirâmides, ele já existia no mundo pré-diluviano. E é possível rastrear alguns descendentes dos reis do Egito antigo pré-diluviano. E um dos nomes deles, por incrível que pareça, um dos nomes do faraó era Sete. E por mais coincidência ainda, irmão, o nome esse Sete não era idólatra. Ele foi tentar apagar o faraó Sete, porque ele adorava o único Deus. Ele se recusava a crer nos outros deuses do Egito. Ele adorava o único Deus. Tá? Mas essa teoria precisa de estudo, precisa de debate, precisa de alguém um dia ter coragem para descobrir por que na Bíblia existe um Sete e por que na genealogia dos faraós antigo pré-diluviano existia um faraó chamado Sete, e esse faraó chamado Sete, ele era monoteísta, ele adorava o único Deus, e por isso tentaram apagar ele da história do Egito, mas não teve como apagar porque descobriram que o Sete existia. Inclusive ele mudou até a capital do país, porque ele não aceitava a capital do país ser uma capital idólatra. Ele mudou a capital do lugar, de tal do Sete. É interessante essas histórias, tá? Mas eu deixo isso aqui entre aspas, isso é apenas uma teoria, tá? Precisa ser investigado e muito bem estudado. E eu, até morrer, não terei condições de fazer esse estudo, porque isso aí vai ter que partir para arqueologia, para linguista, para biblista, história antiga, história da Mesopotâmia. Isso é um estudo muito longo, carece de uma investigação profunda. Tá? E a Sete nasceu também um filho ao qual pôs o nome de Enos. Por isso tem que botar o nome do Senhor. Agora vamos ver aqui, irmão, os descendentes de Adão. A senhora vai ter uma surpresa aqui, irmão. Os descendentes de Adão. E agora, os descendentes de Adão. Obrigado, Junhão. Este é o livro da genealogia de Adão. Adão, o pai de uma grande nação. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus os fez. Deus o criou homem e mulher, e os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Tá vendo? Jesus usa essa frase aqui, né? Quando Deus os criou, quando Jesus vai falar sobre o casamento monogâmico, né? Que tem que ser uma mulher com um homem só, e tem que ser um único casamento, e que não é descasamento, não existe descasamento.
Por quê? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, quando Jesus evoca esse texto aqui, é porque no início da criação, o padrão correto de Deus, não existe recasamento. Eu largo e recaso, a não ser na viuvez. No padrão de Deus que Jesus traz de volta, é o quê? Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou um homem e ele criou uma mulher. Adão morreu junto. Adão morreu tendo só Eva como mulher, e Eva morreu tendo Adão como marido. Foi a praga do Lameque que casou com Ada e Zilá. Foi ele que fez rebelião. Foi ele que instituiu esse negócio de casamento monogâmico. Não monogâmico, mais do que uma pessoa. Mas no início foi, Deus criou um homem para uma mulher. E Deus criou uma mulher para um homem. Então não existe essa história de recasamento. Até muitos animais é assim, né? Morrem com uma única parceira. E se a parceira morrer, ele morre solteiro. Ou morre de desgosto, né? Besta ele, né? Podia casar com outra pássara. Resolvi a questão dele, né? Estou brincando. Sobe mais um pouquinho aqui. 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu o nome dele de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos. 8. Todos os dias de Sete, 6, né? Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, Enos viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. 12. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve um filho, e filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. 15. Maalalel viveu 75 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. 20. Estamos com 10, 18, né? Jared, irmão, vai estar pegadinha para a irmã. Jared viveu 172 anos e gerou Enoque. A irmã entendeu? Caim teve um filho e deu o nome de Enoque. Jared teve um filho e deu o nome Enoque. Está vendo? Tem 2 Enoque aqui. Não é o mesmo Enoque. Tá? Um Enoque, o primeiro Enoque é o de Caim, é o filho de Caim, que ele fez até uma cidade no nome dele. E o Jared aqui, que é sobrinho neto, né? De Caim. Acho que para homenagear a bondade do tio, né? Colocou o nome do filho do Jared, colocou o nome de Enoque. No seu filho. Então nós temos 2 Enoque.
Um é da raça ruim e o outro é da raça boa. Tá? Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 972 anos. E morreu, né? E morreu. Enoque, o Enoque do bem, viveu 75 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas, 23. 43. Tem que formar. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Como é que foi isso? Como pode acontecer e não foi mais visto? A história de Enoque é mais ou menos assim. Eu vou contar a história e vocês acreditem, tá? Porque isso é o que aconteceu. Ninguém diz, mas eu vou contar e vocês podem acreditar em mim que foi verdade. Sabe aquela velhinha que mora na rua, que vai tendo 70 anos e vai emagrecendo? Aí ela tem 75 e vai emagrecendo. Aquela vozinha na casa, ela vai emagrecendo, ela vai sumindo. Até que um dia ela desaparece porque ela emagreceu e ela sumiu. Um dia o pessoal acorda e ela não está mais na cama porque ela sumiu, emagreceu. Por isso, minha nota, para se guardar. A mãe do cabo caminha, você vai sumir. Estou brincando, pessoal, estou brincando, não é isso que aconteceu não. 8h30. Meu ajudante de ordem, né? Aí o Cid aí do presidente. Então, o que aconteceu com Enoque é que Enoque andava tanto com Deus e ele foi andando com Deus, ele foi andando com Deus, ele foi andando, e ele foi andando, e ele foi andando, e ele se aproximou tanto de Deus, talvez um dia Deus diz assim: Enoque, já que você está mais na minha casa do que na sua, já fica aqui, né? Já fica por aqui mesmo, não precisa voltar, né? Fica aqui mesmo. Fica por aqui mesmo, meu filho. Já que você chegou aqui, fica aqui mesmo, né? Não precisa mais voltar para lá. Né? Mas Deus tomou, o translador tomou para si. A gente não sabe qual foi a forma. 25. Metusalém viveu 180 anos. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Aí está o certo aqui. Aí no final é que vai dizer 950. Aí, irmão, aparece outro Lameque aqui também, ó, tá vendo? Esse povo tinha, era que nem José, né? José, Maria. Então, o outro lá Não, o outro é enorme. Então aqui tem outro Lameque, ó. Tá vendo que na galera do bem também tem o Lameque, ó. O outro Lameque é descendente de Caim, é ruim. Não é história só não. São duas histórias diferentes, tá? Uma genealogia é de Caim e a outra genealogia é de Adão a partir de 7. Essa aqui é a genealogia de 7, tá? É porque o Lameque se tornou um nome comum. Não tem crente Maria? Não tem crente idólatra e feio, até mais uma vez foi de ser a Maria? Não é filho de Deus ou é filho do diabo, né? É nome, é comum. Depois que gerou a Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias teve. Metusalém foram 979 anos e morreu. Agora vamos para o 26.
Depois que gerou a Lameque, Metusalém viveu 782 anos, ele teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 879 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Dele o nome de, que aparece no nosso próximo personagem que estudaremos exaustivamente sobre ele, Noé. Gerou e deu o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas de nossas mãos, nessas terras que o Senhor, com letra maiúscula, Yahvé, o Senhor amaldiçoou. Depois nós vamos entender o que é essa maldição. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade, gerou sem pão e café. Sem terra, sem pão e café. Não. Aqui é o povo sem terra, né? Sem cão, né? Sem cão e sem café. É o pessoal sem terra, sem cão e sem café. Né? Então a gente vai encerrar por aqui hoje. Depois eu vou fazer uma leitura de novo no próximo e eu vou falar aqui sobre alguns personagens que é muito interessante. Por exemplo, o pai de Noé morreu como? O pai de Noé morreu no dilúvio ou morreu de feliz? O que vocês acham? Ele tirou uma coisa de quantos anos não é, quantos anos você tanto. Então vou deixar para pergunta, e quem assistiu o vídeo depois, alguém da igreja que vai assistir o vídeo depois gravado, responda. Quem tiver uma resposta correta vai ganhar alguma coisa, que eu não sei o que é. Você teve na época 120, depois ele viveu 500 e tantos anos para ter os filhos dele, mas depois de não sei quantos anos depois da arca, mas depois de 100 anos depois da arca, então o pai dele já tem morrido já. Eu não sei. Aí vai ficar a pergunta. Você que assistiu o vídeo aí, muito obrigado, Deus te abençoe, até o próximo vídeo, até a próxima Escola Bíblica Dominical. Não esqueça de dar seu joinha, seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E se você me segue aí pelo Facebook, ou pelo Hub, ou pelo Instagram, ou qualquer canto aí que você me siga, tá? Então, pede aí para ser meu amigo, pede para me seguir aí, se você vai colocar aí postando um vídeo aqui, né? Dessa Escola Bíblica Dominical, primeira igreja batista de Calumbi, sobre a direção e o comando do nosso amado pastor José Erivan, que é o pastor titular dessa igreja, e eu, o diácono, professor da Escola Bíblica Dominical. Então, muito obrigado a você, que você tenha uma ótima noite, ou uma ótima tarde, ou um ótimo dia, dependendo do horário que você estiver assistindo. Muito obrigado, fico contente. Ao sair, deixa um like, um joinha ou um comentário aí. E responda para mim aí, quando é que o pai de Noé morreu? Se ele morreu afogado no dilúvio, não crendo na pregação do filho, ou se ele morre antes de vir. Então tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, até o próximo. Mãe, eu acabo de dizer, tem quantos anos?